bem-vindo, você, minha amiga, e você também, meu amigo, ao nosso primeiro episódio do podcast Vozes que Transformam. E aqui você vai ficar sabendo de absolutamente tudo a respeito do nosso instituto. E fique nos acompanhando, porque vem muitas novidades aí, a pedido dos inúmeros seguidores que nós temos nas nossas redes sociais. E para estar conosco hoje nesse bate-papo muito interessante, eu tenho aqui a VP do nosso instituto, a doutora Ana Paula, que vai falar um pouquinho como o instituto ele tem abraçado e ajudado inúmeras pessoas nesses últimos tempos e também falar um pouquinho da sua causa. Então, seja muito bem-vinda, doutora Ana Paula. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Obrigada, Kátia. Obrigada a todos que estão aí nos recebendo com tanto carinho nesse momento. O Vozes que Transformam, eu digo, ele já nasceu com uma grande missão. Porque neste momento político, né, do Brasil, a gente vem aí com pessoas buscando oportunidades, pessoas acreditando no futuro, e o Vozes vem para isso, falar de transformação, de mudança e principalmente de empoderamento e direcionamento para as pessoas. Então, nós temos mensagens positivas e apoio, né, em diversos segmentos, né, que a gente vai abrindo aí aos poucos, porque é muito assunto que temos em frente. É isso mesmo. Ana, vou te chamar de Ana, né? Não vamos Perfeito. Nada muito formal aqui. Não tem necessidade. Então tá bom, então vamos em frente. Ana, o Instituto, como você bem disse, ele nasceu num momento muito importante que o nosso país está vivendo politicamente, né? Sim. É o que nós havíamos sempre falado, né? A gente sempre bate muito nessa questão da voz silenciada e da vida... Exato. E da vida invisibilizada. Exatamente, a vida descredibilizada, né? Sim. Essas pessoas que, muitas das vezes, né, elas gritam e não são ouvidas. Essas pessoas que estão precisando de ajuda e elas são esquecidas, né? Não somente pela política, mas pela sociedade em si. E aí, a Ana, ela vem com essa proposta dentro do Instituto, porque a Ana, além de ser advogada, ser vice-presidente do Instituto, ela também defende uma causa, né, muito importante, que muito se é falado no Brasil, né, virou tema, inclusive, né, de debates políticos, porque todo mundo quer levantar essa bandeira, mas não vivencia ali no dia a dia. Sim. E a Ana é realmente aqui uma mãe atípica que vive essa realidade diariamente. Então, sim, Ana, me fala um pouquinho de como ser mãe atípica. Sim, eu falo que quando a gente fala mãe atípica, não é um elogio. É um grito de resistência. Por que você é atípica? Porque dentro do papel da maternidade, que já não é fácil, você tem, digamos, caminhos retos, né? Então, meu filho vai ter tantos anos, ele vai para a escolinha, ele vai aprender, ele vai se desenvolver. Maternidade atípica, ó, seu filho é uma pessoa com deficiência, com uma síndrome rara, com uma condição, ele não vai seguir linhas retas, né? Então, isso que é a maternidade atípica, ela te coloca frente a frente com desafios. E o mais interessante é você não se ver amparado. Então, você está dando amparo para uma pessoa que precisa de mais ajuda, você também se sente fragilizado e você não tem apoio. Então, aí como você bem colocou, muitas pessoas hoje falam, maternidade atípica e tudo mais. Temos pouquíssimos trabalhos que realmente amparam a mãe atípica. A gente tem muito aplauso, a gente tem muito post, a gente tem muita gente falando que apoia, mas a gente não tem apoio. E quando você diz que não tem muito apoio, você está se referindo à sociedade, né, no contexto geral, e também à política em si. Sim. Porque hoje nós temos aprovado a lei do autista no nosso país. Você acha que essa lei ela é eficiente ou não? Ainda ela não é eficiente, né? Então, a Lei Berenice Piana, que por sinal vem da luta de uma mãe, né, de autistas, ela é importante, ela é um marco, mas ela ainda não chegou, ela não chegou na periferia. Então, as mães, é a realidade que eu vejo também como, né, ativista,
o que chega para mim? A mãe percebe que o filho não tem um desenvolvimento regular, que tem alguma coisa ali acontecendo, ela corre na UBS. Ela só consegue atendimento com o pediatra. Quando ela vai precisar de um neurologista, psiquiatra, psicólogo, ela não tem essa equipe no Sistema Único de Saúde. Esse apoio. Ela não tem. Então, ali a mãe já começa a se desgastar, porque é um desgaste. Você ter uma pessoa dentro da sua casa que precisa de ajuda e você não consegue essa ajuda. Aí, algumas famílias conseguem, com muito, né, esforço, um plano de saúde. Aí, o plano de saúde vai lá e cancela. A gente tem visto essa realidade. O plano de saúde se vê desobrigado de dar o atendimento para aquela criança autista. E isso se deve porque eles alegam que há um custo altíssimo para o tratamento de um autista? Sim, eles agora, né, têm essa retórica de que é um custo muito alto e que então ele não é obrigado a suportar tamanho custo. Porém, a gente está falando de aproximadamente 20%, 25% das pessoas que usam esse plano. Então, é uma conta que eles dizem de um suposto prejuízo. Mas quando eles apresentam o balanço contábil, não tem prejuízo. Tem lucro. Então, assim, a fala é uma e os números dizem outra coisa. E no meio disso tudo, tem lá na ponta uma família que deixou de ter assistência. Né? E muitas vezes essa família é a mãe e o autista. Porque na maioria das vezes, e isso é importante a gente ressaltar aqui, né, Ana? Que a maternidade atípica é muito difícil. Né? Ser mãe já é uma missão muito difícil. Não é que a gente vai ficar romantizando aqui a maternidade, eu também sou mãe. Né? E a gente sabe dos desafios que é ser mãe hoje aqui, né? No Brasil e no mundo, em qualquer lugar. E aí, a questão da mãe atípica, para vocês, dificultam ainda mais. Porque muitas vezes, ao receber um diagnóstico, o genitor simplesmente pega a malinha, ó. Nessas horas, infelizmente, né? E eu tenho estatística para quem, né, falar que é mimimi, que é coisa da cabeça dela, que é perseguição. Não é. Porque a gente fez um levantamento, então a gente tem por aí um número de 85% das mães, elas são abandonadas pelos companheiros, né? Então, já ouvi vários relatos de mães que chegam para mim e falam: meu marido foi embora, ou um companheiro que seja, porque falou que não sabe lidar com a condição do filho. Assim, como se a mãe soubesse, pelo simples fato dela ser mãe. Exatamente. Então, a obrigação é da mãe, né? É da mãe. É aquele famoso, você pariu, você que cuide. Você que cuide. Então, tem aquele ditado, né, que fala, quem pariu Mateus que o embale, né? O pessoal fica falando isso. E aí, a gente vê isso no momento mais cruel, assim, porque a pessoa já tá fragilizada, ela tá cuidando de uma criança, ela tem os desdobramentos daquele cuidado e ela é deixada sozinha, porque simplesmente é muito difícil. Então, se é muito difícil, é aquela precisa de ajuda. Não, é muito difícil, vou deixar você sozinha. Inclusive, fica uma dica aqui para você, mãe atípica, que está nos assistindo nesse momento e tem passado por esse problema, né? Sozinha, passando aí na dificuldade para diagnosticar, né? Porque muitas das vezes a mãe tem essa dificuldade nesse primeiro diagnóstico. O genitor não está ali do seu lado, acompanhando ou te dando todo o apoio necessário. Então, fica a dica para você. Nós aqui do Instituto Vozes que Transformam, nós estamos aqui para te ajudar, para te apoiar e para te dar todo o suporte necessário nesse momento. Sim. E a gente precisa fazer um trabalho também de sensibilização com os juízes das varas de família. Importantíssimo. Com os operadores de direito que se dedicam a essa área. Por quê? Quando a gente olha Código Civil e as questões do direito de família, em nenhum momento só se fala assim da guarda e da pensão. Apenas. Só. Como se isso se limitasse a isso. Só que não tem nenhum inciso. E aí depois eu até volto e falo um pouquinho por quê. Não tem um inciso, uma letra de lei, uma linha que fale assim: olha, no caso de ser um menor que tem uma deficiência, que tem uma doença rara, o genitor ele vai ter que pagar X% a mais de pensão. Ou ele vai ter que se deslocar a mais para condicionar tal coisa para o filho.
A gente não tem esse tipo de proteção. Então, tem, infelizmente, genitores que visitam quando querem. E olhe lá. Pagam R$200 por mês e acham que são os melhores pais do mundo, né? Então, e a gente precisa corrigir isso. Tanto por uma questão que a gente fala, é uma estrutura social, né? Que culpabiliza a mulher. Então, se você tem filho, é problema seu. Se o seu filho tem alguma questão, o problema é seu. A responsabilidade é sua. E aí também indo por outro caminho, né? Se você saiu de roupa curta na rua, bem feito, né? Para outros assuntos. Então, assim, sempre a culpa é da mulher, né? A gente vê isso muito claro na questão da maternidade atípica. E a gente precisa mesmo falar sobre isso, Sim. Ana, porque assim, muito se fala de feminismo, né? E aqui a gente não está levantando bandeira, né? A gente aqui está falando sobre a importância da mulher dentro da sociedade. Sim. E o quanto essa mulher, principalmente mãe, ela precisa ser assistida, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser amparada. Sim. Porque mesmo na questão que você comentou agora do Código Civil, que tem lá os deveres do genitor, muitas das vezes essa mãe também ela precisa ingressar na justiça, com certeza, né? Judicializar para poder receber o que é direito do seu filho. E muitas das vezes essa mãe, mesmo estando ali exercendo o direito do seu filho, ela é desmoralizada, ela é descredibilizada, Sim. né? Então, assim, e ela sofre violências de todas as formas. A emocional, principalmente, a moral, né? Porque quando a gente fala de violência, não é só a física, não é só um tapa no rosto, né? E o que a gente vê é que isso vem aumentando significativamente dentro Sim. do grupo das mães atípicas. E eu diria que na questão da mãe atípica é uma violência institucionalizada. Porque você não recebe apoio para o seu diagnóstico, não recebe apoio para as terapias do seu filho, você não tem apoio para você. Porque em nenhum momento se fala do apoio para a mãe que se vê imersa em determinada situação. Não existe isso. Aí alguém pode falar, tem grupos de apoio, mas são grupos formados por mães, Exatamente. Acolhendo mães. Assim como o Vozes nasce da iniciativa de mulheres para amparar mulheres. Exatamente. Mas institucionalmente a gente não tem nenhum programa planejado. Vamos dar apoio às mães, né, atípicas. Vamos entender o que elas estão passando. A gente não existe um programa sério para isso. Agora existirá. Agora. Porque nós estamos aqui. Agora. Estamos inovando. Nós estamos aqui para mudar essa realidade. Mas voltando um pouquinho agora na sua história, Ana. Sim. Como que você se descobriu neste mundo azul, vamos dizer assim? Porque Sim. você é mãe de 2 meninos, né? Aliás, 2 meninos lindíssimos, gente. Lindíssimos. O Gui, de 11 anos, e o Pedro, de 7. Sim. E o Pedro, ele é autista. Como foi que você descobriu que você teria todo um processo, uma jornada aí pela frente com o Pedro? Sim, foi um processo dificílimo, porque meu filho tinha 2 anos e ele começou a andar na ponta do pé, chorava demais, tinha muita dificuldade para dormir. Então a gente viu que tinha algo assim que não estava assim adequado. A gente foi buscar ajuda do neurologista. Mas até então, como tudo ele pegava para olhar assim muito de perto, assim. Tudo ele olhava. Eu achava que ele tivesse algum problema de visão, né? E aí lá, com alguns testes, alguns estudos, veio o diagnóstico. Olha, eu me lembro exatamente do dia que a neuropediatra virou e falou: ó, a gente tá fechando o diagnóstico, seu filho é autista. Quando ela falou isso, eu senti uma pedrada, assim, em cima de mim. Porque eu não sabia o que era. Simplesmente, eu não sabia. E aí eu fiquei, o que é? Aí ela me explicou, só que se eu tentar me lembrar de uma palavra do que ela me falou, eu não lembro de nada. Nem lembro, porque eu fiquei em choque. Eu fui entender depois de uns 3 dias, que eu fui começar a ler, começar a ter paciência de, né, passar aquele nervosismo. Aí que eu fui entender. E eu falei assim, nossa, tem desafio aqui que... Será que eu vou dar conta? Porque, assim, é uma dificuldade imensa de se comunicar, uma dificuldade imensa, às vezes, de entender o que você está falando. E a primeira coisa que eu pensei, eu acho que eu não vou dar conta. Mas vamos lá. E, Ana, você é uma mãe solo? Sou mãe solo, porque um pouco antes, né, disso tudo acontecer, a gente se separou. Então, os pais dos meninos, ele cumpre o básico do Código Civil, que é a pensão,
né? E a visita a cada 15 dias, né? Não é pernoite, porque a pessoa nunca pode pernoite, né? Então, é uma outra questão. E é isso, é o básico. E quando você descobriu que o Pedro, seu caçula, era autista, como que você... Claro, você acabou de relatar que você sentiu como se tivesse tomado uma pedrada. Você ficou ali anestesiada, né? Sim. No primeiro momento. Mas como que foi a sua conversa, né, com o pai do seu filho em relação a essa questão? Olha, nosso filho é autista. Sim, eu fui, porque nessa consulta eu estava acompanhada da minha irmã, caçula, né, que sempre me apoia, assim, nesses momentos. E a minha irmã do meio com o meu outro irmão, com o meu filho mais velho. Então, assim, a minha rede de apoio... É sua família. É minha família, né? E feminina, né? Sempre assim, mulheres Sempre apoiando mulheres. Mulheres é apoiando isso. mulheres. Então, quando eu cheguei e falei, a primeira coisa que ele fez, não, é coisa da sua cabeça. A louca. Você é louca. Então, assim, a mulher é sempre taxada de alguma coisa. Eu falei assim, olha, eu gostaria muito de que fosse algo da minha cabeça, que eu estivesse errada, mas assim, passou por todo um estudo, exames e etc. E a neuropediatra que deu o diagnóstico, ela é referenciada. É uma pessoa que, né, ele estudou muito para isso e tal. Aí ele queria discutir o currículo da médica comigo, sabe? Então, assim, a gente vê uma situação... Mas, enfim... Aí depois chega assim, como o nosso casamento também já estava daquele jeito, né, um pouco antes, mas será que o filho é meu? Até isso eu tive que ouvir, né, então eu falei, isso que não. absurdo. Falei, se fosse 100% ok, não tivesse um problema, filho é meu. O filho é meu. Diga-se de passagem, o menino é lindo, gente, a cara da mãe. Agora, porque ele é uma criança diferenciada especial, aí aquela dúvida, não. Será? Bom, aí... É do vizinho. É do vizinho. Sei. Aí eu peguei e falei, bom, se quiser questionar, fica à vontade, né? E eu falo, aí nessas horas eu falo assim, não, eu sou advogada, eu não vou gastar com advogado. Pode ir. Mas aí o que aconteceu depois de um tempo? As próprias evidências foram mostrando, porque conforme a criança cresce e você espera que ela adquira determinadas habilidades, e o meu filho demorou para conquistar... Porque ele não falava. Hoje, depois de terapia, de trabalho e tudo mais, hoje ele fala, ele tá aprendendo a ler, aprendendo a escrever. E ele tá conseguindo, né, essa parte da comunicação. Mas, lá atrás, quando ele tinha um pouco antes de 2 anos, depois 2 anos, 2 anos e meio, ele não adquiria vocabulário, ele não falava, ele gritava muito. Então, assim, como que você vai ficar falando? Ele não é autista. Ele não tem nada. Aquela fase, né? A pessoa não aceita. Não aceita. Ela sabe, mas não aceita. Aí é uma coisa que eu falo. Eu entendo a classe geral de pessoas, de homens, mulheres, seja lá o que for, avós, tias. Mas é difícil para aceitar. É difícil para aceitar. Tudo é difícil. Não é fácil, mas não é porque é difícil para aceitar, você tem o direito de duvidar. Exatamente. E inviabilizar aquela pessoa do que ela tá falando, do que ela tá te trazendo, ou de se negar a nova experiência. Porque você, quando recebe um diagnóstico, você tem é um convite para uma nova experiência. Ele chegou ali, aquele convite, você vai ter que entrar naquilo. Então, assim, porque eu não quero, porque eu vou sofrer, eu vou ficar aqui. Então, isso me lembra muito aquela cena do Titanic. O Titanic afundando e o capitão falando assim, não, está tudo ok. Gente, não estava tudo ok. Entendeu? Então, isso me lembra isso. O Titanic afundando e você ali com você, né? Tá tudo sob controle, sabe, né? Tudo sob controle. Parece uma coisa meio assim, meio sem sentido, mas quando a gente tá diante de determinada assim, situação que vai te gerar um caos, e o caos está acontecendo, ou você vai se desesperar, ou você fica centrado e fala, não, calma. E aí foi isso que eu busquei. Falei, não, calma, né? Fiquei nervosa, fiquei triste, fiquei decepcionada com essas questões, não com o meu filho em si, mas com essas questões, fiquei. Mas a gente tem que olhar adiante.
E aí, olhando adiante, fui buscar apoio na APAI de Mogi das Cruzes, que eu sou de Mogi das Cruzes. Foi excelente. Lá eles tinham um programa que chamava Estimulação Precoce, para atender justamente essas crianças de 1 a 4 anos. E ali meu filho foi, né, inserido nesse mundo das terapias, e eu também fui aprendendo com as terapeutas, e a gente conseguiu muita coisa legal, muita coisa boa. E ali conheci mães atípicas também. E isso é uma coisa também muito interessante, que às vezes uma mãe atípica que pode estar assistindo a gente, que acabou de receber o diagnóstico, busque outras mães. Porque uma mãe vai virando e fala, eu já passei por isso. Meu filho também faz isso. Meu filho parou, eu tentei tal caminho. De repente, ainda que aquele caminho não seja o melhor para você, mas aquilo te dá esperança. Porque tem horas que a mãe atípica, ela só tem ela e a esperança. Ela não tem muita coisa. A gente não tem muito recurso, né? A nossa trincheira é bem, assim, básica. Mas a gente tem que se apegar com os elementos disponíveis e tentar. Ana, assim, uma coisa que eu vejo muito em você é que você é uma pessoa muito determinada, né? Então, assim, eu conheço o Pedro e eu vejo o quanto o Pedro é um menino desenvolvido. Gente, ele fala inglês, tá? E ele não tem inglês na escola, não. Tá bom? Então, vocês terem, assim, noção do nível que é o Pedro. O Pedro é um menino pra lá de especial. E eu vejo que você tem toda uma paciência, claro. Tem hora que, como mãe, eu até já brinquei isso com você, né? 3 gotinhas de manhã, de tarde, de noite, pra estar aquela equilibrada, né? Sim. Pra você aguentar o dia a dia, porque não é fácil. E aí você se divide entre a maternidade, né? A sua carreira jurídica e ao instituto. Sim. E aí eu pergunto pra você, mulher, como consegue? Porque é muita coisa e você dá conta de tudo. Eu falo, a gente entra na maternidade atípica, a gente entra num outro ritmo, né? Que nem, às vezes, não faz nenhum sentido. 5 horas da manhã eu já tô de pé, fazendo alguma coisa, é verdade, né? Gente. Ela não dorme, tá? Às vezes ela me manda mensagem, 1 hora da manhã eu vou ver no dia assim, mas essa mulher não dorme, não? Não dorme. A gente tem uma vida, assim, nos horários, assim, um pouco diferentes, né? Porque até por conta que meu filho, às vezes, tem dificuldade pra dormir, ou ele acorda muito cedo. E a gente vai se adaptando. Não é fácil. Mas... E isso não é papo, assim, do coach, né? Que fica, tem que acordar às 5 da manhã, enquanto eles dormem, eu produzo. Então, não é nada disso. Não é isso. Não é isso, pelo amor de Deus. Vamos abafar aqui o caso. Não é isso. É porque, realmente, às vezes, o meu filho acorda às 5 horas da manhã, porque, além de autista, agora a gente tá descobrindo também que ele é hiperativo. Então, às vezes, ele acorda às 5 horas da manhã. Mãe! Acordei. Mãe! Gente, eu vou fazer o quê com uma criança de 7 anos que já acorda batendo palma falando assim, acordei. Eu não posso mandar ele dormir, ele não vai dormir. Se eu mandar ele dormir e ficar tentando, vai irritá-lo, ele vai chorar, aí vai acordar o de 11 anos. O de 11 anos é adolescente adora dormir. Então, assim, eu vou causar um outro caos. Então, o que eu faço? Você acordou, o que você quer? Eu quero meu chá, porque meu filho, ele pensa que ele é britânico. Eu quero chá. É o dia inteiro. Eu quero chá. Então, aí o que eu faço? Faço chá. Às vezes ele quer um pãozinho na chapa, faz pão na chapa. Ele quer o desenho dele, põe o desenho dele. Aí, 5 horas da manhã, eu já sei as notícias. Ela me atualiza. Eu já sei as notícias. Eu já dei uma olhada no Instagram, já vi alguma coisa. Aí, se eu tiver que ler alguma coisa, eu já leio. Eu já vou adiantando meu dia. Ali, então, e nisso, eles estudam à tarde na escola. Então, aí a gente passa, geralmente, de manhã juntos. E eu trabalho nos meus projetos à tarde e à noite. E aí a gente vai fazendo isso, a gente vai mudando os hábitos para dar conta da criança que a gente tem. Então isso é atípico, né? Porque qual criança de 7 anos que acorda 5 da manhã falando, acordei! A minha dava trabalho nessa idade para acordar, gente. Até hoje, tá? A minha já tá com 18 anos. Sim. E ainda me dá um trabalhozinho aí pra acordar. A gente tem, assim, essas histórias, igual ele, às vezes... Sábado e domingo, ele sabe que não tem escola. E aí ele vira, mãe, vamos na montanha. Aí Porque ele ama a montanha, né?
Aí em Mogi tem... O Pedro é da natureza, Da gente. natureza. Além de tudo, ele ama a natureza. Inclusive, tem uma história até muito interessante que a Ana vai contar mais pra frente, que ele tem uma relação muito bonita com o cacto, né? Com cacto, que tem também outras histórias. Então, assim, que criança de 7 anos que acorda a mãe 7 horas da manhã, num domingo. E, então, ele vê que tá ensolarado. Então, ele fala assim, mãe, tem sol, vamos pra montanha. E a mãe vai. E a mãe tem que ir. Aí, Mochilinha nas a costas. mochila nas costas, tênis. Escalar. O de 11 anos, mesmo não querendo, você vai. É bom pra saúde, vamos. E aí a gente vai. Então, aí, às vezes, tem gente que vê, às vezes, alguma foto, alguma coisa de rede social, fala assim, nossa, vocês subiram no Pico do Urubu, vocês foram pra gruta, vocês fizeram isso, fizemos. Ah, e o Pedro? Que às vezes as pessoas pensam que ele que sofre. Pensa assim, coitada da mãe, a mãe que quer ir, a criança, né, tá indo Isso. chorando. Não, é ele que quer. Então, assim, ninguém acredita. É. Mas isso é ser atípico, ninguém acredita. É ele que quer. E se a gente não vai, eu moro em apartamento pequeno. Então, assim, ele fica estressadíssimo. Então, aí a gente sai pra andar. E assim, né, Ana? É uma rotina bem diferenciada. E assim, a gente tá rindo aqui com alguns comentários da Ana, porque a Ana, claro, ela tem uma luta, né? Uma causa, ela vivencia isso todos os dias, que ela tá fazendo alguns relatos aqui. O Pedro, às vezes, acorda 5 horas da manhã, agitado, e quer pra ir viver. E a Ana quer ela dormir, mas o Pedro quer viver. Mas assim, a Ana, ela leva a rotina dela, a maternidade atípica dela com muita leveza, né? E isso eu tenho visto que é o diferencial na vida do Pedro. E também na do Guilherme. Porque o Guilherme, com 11 anos de idade, que é daqui a pouquinho vocês vão conhecer o Gui, que é uma graça de menino, que inclusive foi ele que identificou nesse primeiro momento, Sim. né? Que o Pedro era uma criança especial. Sim. Então daqui a pouquinho o Gui vai falar um pouquinho com a gente. Você leva tudo com muita naturalidade, Sim. com muita leveza. Você não torna a maternidade atípica um fardo, um peso. Como a gente vê muitas mulheres, e aqui não é fazendo crítica, porque a gente sabe o quão difícil é, né, essa rotina, mas que tem muitas mães que no meio do processo se abandonam também, né? Se abandonam como mulher, se abandonam como um ser humano, Sim. né? E acaba tornando todo aquele processo um fardo muito pesado. E a Ana Sim. tá aqui para mostrar que não. É difícil? É. Mas tem como a gente tirar uma leveza de tudo isso. E eu falo, a gente tem que se permitir ser ridículo às vezes. É bem isso. Porque assim, às vezes, quando eu tô nervosa, eu grito mesmo. Eu grito com meus filhos. Às vezes tem gente que... Já tive reclamação no meu prédio, já tive conselho tutelar achando que eu tava espancando meus filhos. Eu falo, não, pelo contrário, eu tô dando uns gritos pra não bater, pra não perder a cabeça, né? Porque assim, tem horas que a gente fica cansado. Com a agitação, a gritaria. O autista... hoje não, o Pedro tá com os tratamentos, ele toma algumas medicações, mas assim... Teve um momento na plena pandemia, ele ia dormir às 3 da manhã, eu acordava às 6h30. Meu, ninguém aguenta isso. É muito estressante. Só que se eu ficar estressada junto, aí todo mundo fica doente, né? Eu tive um pico de ansiedade, tive que tomar antidepressivo, mas se a gente não se deixa, às vezes, perder o controle também, chorar, gritar, berrar, aquilo também não passa. A gente tem que se permitir, às vezes, né? A gente se passar por aquilo e enfrentar, eu digo, olhar pra frente. Porque eu não vou, não adianta eu querer fugir da maternidade atípica, né? Eu não vou deixar de ser mãe do Pedro, ele não vai deixar de ser meu filho, e ele também não vai deixar de ser autista. Então não adianta eu querer fugir dessa realidade. Ela tá aqui, mas como que eu vou viver ela? Aí isso eu posso mudar. Então eu deixo, e eu falo para as mães, deixa a louça para lavar, deixa a roupa para lavar. Se o filho é hiperativo, quer sair de casa, sai de casa. Vive aquele momento para ele. Pra ele. Mas meu filho gosta de desenhar. Senta no chão, desenha com ele. Tanto porque o tempo passa muito rápido, né, Ana? Passa. E assim, é nesses momentos que você também desperta nele, Sim. né, a capacidade, vamos dizer assim, de evoluir. Sim. Porque eu digo isso, gente, porque eu vejo muito com o Pedro, né? Que nem a Ana relatou. O Pedro era um menino que não andava, que não falava, Sim. né?
E a Ana, ela se permitiu viver tudo isso com o filho. Então, ela começou a respeitar o momento. Então, o Pedro queria sentar, ela sentava também. O Pedro queria correr, ela corre. O Pedro quer subir montanha, ela sobe. Então, você vive o momento e isso você começa a desenvolver o seu filho. Igual, eu amo tomar leite, na verdade, mas o leite fazia mal pra ele. E muitos autistas têm problema com leite. O que eu fiz? Eu diminuí o leite, porque não adianta eu falar, você vai tomar isso aqui, eu vou tomar outro. A criança quer o que a mãe quer. Sim. Então, eu diminuí o leite. Eu passei a tomar chá com ele. É uma coisa legal? Eu sinto falta? Sinto. É chato às vezes? Porque às vezes eu não tô nem um pouco afim. Mas eu... confesso. Ela não quer um chazinho. Eu não quero, eu quero café com leite. Mas, assim, eu tive que... É opção. Então, eu vou enfrentar aquilo de que, ai, meu Deus, vou tomar esse chá? Ou vou falar, não, vou tomar o chá. Aí, o que eu fiz? Não, já que eu vou ter que tomar chá, então fui. Vamos tomar um chá que acalma. Fui estudar um pouquinho sobre as ervas naturais, o que é melhor e tudo mais. Aí, o que aconteceu também no meio desse processo? Aí, eu emagreci 15 quilos. Porque aí eu comecei a tomar mais chá, tomar mais água, tomar menos leite, comer menos carne vermelha, ter mais exercício físico, porque eu já tenho 44 anos, eu não tenho pique pra ficar subindo montanha e descendo montanha. E nunca fui de academia, de nada dessas coisas. Então, tive que fazer um trabalho pra acompanhar as características dele. Foi bom pra mim? Pra minha saúde, eu acho que sim. Mas se eu ficasse só triste de... ai, vou ter que fazer isso, ai, vou ter que fazer aquilo, ai, não sei o quê, ai, não sei o quê. Eu não ia ter feito. Ele ia estar mais agressivo, talvez. Sim. Né? E as coisas poderiam até estar mais complicadas. Agora, Ana, me fala uma coisa. O dia que ele tá, assim, em muita crise, né? O dia que ele tá, assim... nossa, que você fala, meu Deus, hoje é um dia que eu preciso de muita paciência, porque senão, como você falou, eu vou bater nesse menino. Como que você faz? Então, nesses dias, o que eu faço? O Guilherme, o mais velho, ele tá na fase de jogo, de coisa online. Então, eu acalmo ele. Deixo ele assistindo os jogos dele. E eu tento acalmar o Pedro. Se eu ver que dentro de casa eu não vou conseguir acalmar, ele saindo de casa, ele acalma. Aí, a gente sai pra andar. Aí, é colocar a leg, o tênis, a garrafa de água e levar a criança pra andar. E aí a gente anda pelo bairro, não é nem... E por isso que eu falo, às vezes tem coisas no autismo que sim, é muito difícil, é muito caro, mas às vezes é andar no bairro. É um negócio assim, é mais simples. E aí a gente sai pra andar no bairro. E aí, perto de casa, antes tinha uma padaria, aí às vezes tinha umas caixas de papelão lá. Pegar uma caixa de papelão na volta e levar pra casa pra ele ficar montando e desmontando, rasgando, desenhando, picotando, pronto, aquilo acalmava ele. Então, eram umas coisas assim que, às vezes, parece até meio sem sentido. Mas, às vezes, é isso que a gente tem que fazer. A mãe, na realidade, ela tem que identificar, né, o que o filho dela necessita. O que ele gosta, né? Porque não é todo autista que gosta de sair de casa. Tem autista, por exemplo, que não gosta de sair de casa, que tem pavor de sair de casa. Então, o que tem que ser feito para esses casos? A casa tem que ser o lugar mais aconchegante possível. Não tem como. A gente pensar em outra alternativa, porque aí cada um vai ter uma peculiaridade, né? Olha só, a gente tá com o Pedro aqui no estúdio, inclusive acho que tá bem agitado. A nossa produção tá falando que tá até te solicitando lá, que ele tá bem agitado. E aí, Ana, vamos então, vou bater um bate-papo com o Gui. O Guilherme. Enquanto você vai lá conversar um pouquinho com o Pedro. Vocês vão conhecer o Pedro no finalzinho desse podcast. E aí a gente, então, vai chamar o Gui. Enquanto isso, eu vou conversando com ele um pouquinho. Até pra saber um pouquinho como que o Gui descobriu, enfim. E aí a Ana vai lá dar uma acalmadinha no Pedro. Daqui a pouquinho a Ana tá de volta com a gente. Gente, nós voltamos. E dessa vez, o nosso convidado é o Guilherme. Este menino lindo, de olhos verdes. De 11 anos. Ele é filho da Ana, né, Gui? Gui, muito prazer, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao nosso Vozes que Transformam. E aí eu tava batendo um papo com a sua mãe antes de você chegar, falando um pouquinho sobre o Pedro. E aí, nós ficamos sabendo que foi você
que descobriu, foi o primeiro a identificar que o seu irmão era um menino especial. Fala um pouquinho pra gente. Olha, no começo, foi tipo uma coisa inacreditável. Eu percebi que meu irmão era autista, porque eu tinha um menino amigo da escola, ele, tipo, tinha um olhar diferente do que os outros. Aí eu percebi e olhei pro meu irmão, ele tinha igualzinho. Aí eu falei assim, nossa, mãe, ele vai ser especial, ele vai ser diferente. Aí minha mãe não acreditou, né? Porque no começo quase poucas pessoas falavam. Aí ela não acreditou. Depois os anos foi passando e tal, ela viu realmente que ele era autista. Mas a gente nem sabia que era autista, né? Depois ela foi lá pro médico, lá e descobriu que era autista. Ela falou assim, olha, Guilherme, vai ter que ser as coisas mais difíceis, vai ter que dar um pouco mais de atenção pra ele, assim, porque ele é um pouquinho mais diferente, entendeu? Aí eu falei, tá bom então, né? Aí você olhou pra ela e falou assim, já sabia, né? Te falei, por que você não me ouviu? E aí, como que foi esse processo pra você da descoberta, então? Descoberta não, porque você já sabia que seu irmão era especial, diferente, né? E aí, quando a sua mãe chegou com esse diagnóstico, falando, Gui, é o seguinte, a partir de hoje as coisas vão ser um pouquinho mais difíceis, a gente vai ter um pouquinho mais de paciência, a nossa rotina vai ser um pouco diferenciada, porque de fato o Pedro é autista. Como que foi o seu sentimento ali naquela hora? Foi de alegria e um pouco de susto também. Alegria por, tipo, nossa, uma coisa diferente na minha vida, vai mudar. E assustado porque, nossa, eu nunca tive isso, né? Nunca teve essa experiência, entendeu? A alegria, quando você diz que o sentimento de alegria, é porque, assim, você vê o seu irmão como uma criança especial, abençoada. E você nunca enxergou o Pedro como um problema. Nunca. E como que é a sua relação com o Pedro hoje? Porque eu sei que você é o que consegue meio que acalmar ele ali na hora que os ânimos estão pegando fogo, né? Eu acho, pegar fogo. Tipo, a alegria, assim, né, por meu irmão, né, super legal também. Às vezes ele me ensina um monte de coisa. Inclusive o que você tava me contando antes, nos bastidores? Inglês. Inglês, não falei, gente. O Pedro domina inglês com 7 anos de idade. Ele me ensina, eu também ensino um monte de coisa pra ele, pra não ficar gritando, batendo, mas não tem como, né? Mas às vezes ele consegue também, né? E é isso. Vocês são muito amigos? Nossa, melhores. Melhores amigos. Como mais. que é o Pedro na escola? Ele é de boa. Ele tem amigos legais até. Até eles conhecem meus amigos, é tudo normal. E aí a sua mãe tava falando que o Pedro gosta muito de aventuras, gosta muito de montanhas. E como é pra você encarar essa rotina junto com o Pedro? Subir montanha, descer montanha e escalar? É bom porque também faz bem pra saúde. E também acalma um pouco, sabe? Sair um pouco de casa, conhecer outro lugar. Também passar até pros meus filhos, algumas coisas assim, entendeu? E você faz taekwondo também, né? As artes marciais te ensinam, então, a ter também essa mais tranquilidade, essa leveza, esse modo de encarar a vida de uma outra forma. Você gosta de fazer taekwondo? Sim. E você ensina o Pedro ou você acha melhor não ensinar o Pedro? Eu ensino. Você ensina? Muito bacana. E vocês jogam futebol? Qual a brincadeira preferida de vocês? Jogar futebol ele não gosta muito não, mas ele gosta de correr, postar corrida assim. Então brincar de esconde-esconde também. E pega-pega, essas brincadeiras assim. Me diz uma coisa, quando o Pedro ele tá muito agitado, quando ele tá em processo de crise, né? O que você faz pra ajudar a sua mãe pra acalmá-lo? Eu deixo ele no chão assim. Porque ele gosta de ficar ou porque você coloca ele lá? Eu coloco ele lá porque acho que é melhor pra ele. Tá. Aí eu fico passando a mão na cabeça dele, fico conversando frases pequenas. Pra não ter muita coisa na cabeça, entendeu? Poucas coisas, entendeu? E na hora de dormir? Como que é essa questão de colocar o Pedro pra dormir? Porque o Pedro é super agitado. É muito. Muito. E como é que é esse processo de colocar ele pra dormir? Olha, aí minha mãe dá um remédio assim, né? Aí ele vai acalmando, ele vai falar assim, ele fala assim, vamos dormir? Aí ele quer dormir comigo, né? Ele sempre dorme com você ou não? Sim, sempre dorme comigo. Aí ele quer dormir até na mesma cama, né? Aí eu falo, tá bom. Aí eu fico passando a mão na cabeça dele, fico conversando coisas pequenas, coisas e tal, pra distrair um pouco, depois distrair.
Depois ele vai dormindo, descansando, fecha o olhinho. E aí, quando ele dorme, ninguém mais pode fazer barulho. Não, não pode, senão... Vocês têm algum animalzinho de estimação? Sim, um cachorro. Um cachorro? Uma Qual que é o cachorra, na nome? verdade. Alice. Ah, então uma cadelinha, Alice. E como que é a Alice com o Pedro? Às vezes ela é até bom, porque às vezes ela brinca com ele também. Ela também, como ele tá dormindo no chão, às vezes, como ela tem muito pelo, às vezes ela dá uma esquentadinha, né? É isso, ela ajuda também, ela não faz barulho. Ah, então quando o Pedro dorme, nem a Alice faz barulho. Não. Então até a Alice tá treinada. Até. Entendi. E aí, como que é a rotina de vocês no dia a dia? Olha, como ele toma remédio, a gente não acorda ele. Ele que se acorda, assim, sabe? Como a gente vai pra escola, assim, umas 1 da tarde, assim, se ele não acordar, a gente acorda, né? Aí, é isso também, tipo, depois a gente sai da escola, a gente sai um pouquinho, entendeu? É Entendi. isso. E vocês são muito amigos. O que que o Pedro representa pra você? Amor, o amor, né? Como... Não sei nem, não tenho nem as palavras, né, pra dizer, tipo, amor, esperança, muitas coisas. É. Muitas. Você ama muito seu irmão. Uhum, Seu irmão é muito especial pra você. aham, Você é o protetor, o herói do seu irmão? aham, É? sim. E o que que a sua mãe representa pra você? Uma deusa, eu amo muito ela sempre me criou, me ensinou tudo que eu sei, e eu tenho que agradecer ela. Por ela ser essa mulher guerreira. Uhum, a cada dia eu tenho que agradecer ela. É? Ai, gente, que coisa mais linda. Quantos anos você tem, Guilherme? Tenho 11. 11 anos. Qual a sua matéria preferida na escola? Educação física. Educação física. E depois em matemática. Matemática. E o que que você quer ser quando crescer? Psicólogo. Por quê? Porque eu quero ajudar essas mães que estão meio perdidas, assim, né? Ajudar, assim, né? Eu falei. Eu vou fazer um valor mais barato, assim, também. E é isso. Tem que ajudar. Também, eu vou também até os filhos, até. Olha que bacana, gente. Um garoto de 11 anos de idade, irmão de uma criança atípica, com essa visão de futuro, né? Então ele quer crescer, ele quer ser psicólogo para ajudar muitas mães atípicas que passam pelo mesmo processo que a mãe dele e ajudar muitas crianças que que vão passar pelo mesmo processo que o irmão. Então, você se considera um menino abençoado ou um menino que, ai meu Deus, por que eu caí nessa família aqui? Por que comigo? Abençoado. Uma nova vida, outras coisas pra ensinar. O seu irmão é um anjo na sua vida? Sim. A sua mãe me falou que o Pedro, muitas vezes, quando tá em crise, ou muitas vezes falava alguma coisa que ela não entendia, você sempre foi o intérprete dele. Aham. Como que era esse processo? Era bom, assim. Às vezes eu também não entendia, mas eu dava uma esforçada e eu conseguia entender, assim. Algumas também não conseguia entender e era isso, assim. E eu fiquei sabendo, Guilherme, que você, inclusive, deu uma palestra na sua escola para todos os amigos, né? Para todas as turmas de várias turmas, foi isso? Várias. Tá, do ensino fundamental 1. Aham. Sobre o seu irmão, Aham. sobre o autismo. Aham. E como que foi? Conta pra gente. É bem de boa, assim. Porque eu falo para as pessoas também, porque uma hora essas crianças autistas vão chegar lá, né? E pra não ter muito bullying, porque às vezes tem muito bullying, pra não ter violência, pra ter um mundo mais amoroso, mais pacífico. Que lindo. Muito bem. Parabéns. Parabéns. Esse é o jovem Guilherme. Guilherme, o futuro do Brasil, espero que seja como meninos como você, que tem essa visão de inclusão social, essa visão de humanidade, esse amor, esse respeito ao próximo. Eu queria que você deixasse uma mensagem, então, primeiro para todos os meninos, assim como você, que tem irmãos autistas na família. Olha, gente, pra qualquer pessoa que tem irmão autista, assim, no começo é difícil, eu sei, mas uma hora nós vamos chegar lá e vai ser tudo mais fácil. É isso que eu tenho pra falar. Muita paciência, né? Muita paciência. É a vida, assim. Entendi. E qual a mensagem que você deixa para as mães, assim como a sua, que são mães atípicas e que vivencia, né, essa jornada todos os dias? Paciência, em primeiro lugar.
Amor, né? Você que já tem. Muito. Aham. Sempre tratar eles bem, sempre eles ensinar. Eu sei que às vezes eles dão umas fugidinhas, mas é assim. Uns trabalhinhos, né? Um trabalhinho, mas é assim. Mas uma hora eles vão te orgulhar, você vai até chorar, vai sentir saudade deles. Passa rápido. Como aconteceu com a sua mãe agora recente, né? Que o Uhum. Pedro dançou na festa junina, não foi? Foi a Sim. primeira festa junina do Pedro. Sim. E aí você também ficou muito emocionada, né? Ver seu irmão dançando. Aham. E ali se comportando direitinho. Foi bonito? Foi muito bonito, foi maravilhoso. Ai, que bom. Gente, então esse é o Guilherme. Guilherme, eu quero te agradecer por ter vindo aqui conversar com a gente, falar um pouquinho da sua história, da história do seu irmão. Você é um menino muito abençoado e eu espero que você continue sempre do lado da sua mãe e do seu irmão, sempre protegendo o seu irmão e sempre amando a sua mãe assim, com tanto carinho e admirando ela. E que você se torne aí um grande psicólogo que venha ajudar Obrigada. futuramente milhares e milhares de crianças, jovens e famílias, que assim como a sua, serão especiais e abençoadas. Obrigada, viu? Nada. Estamos de volta e agora aqui na mesa conosco a Ana, novamente, e a presença ilustre dele que foi tão falado nesse podcast, o nosso amigo Pedro. Oi, Pedro! Fala um oi aqui. Dá oi pra gente. Dá oi pro pessoal Oi. da câmera. Fala oi. Ih, tá tímida agora. Ô, Ana, eu tava conversando um pouquinho com o Guilherme, assim que você saiu pra dar uma acalmadinha no Pedro. Sim. E assim, é um menino muito abençoado. Ele tava contando um pouquinho que foi ele que diagnosticou o Pedro. E você não deu muita importância porque ele falou, né? Não, nem... Aquela mãe que... Liguei. A bola tá lá fora. A Ana é aquele tipo de mãe que fala assim, "Ih, fica quieto, menino, você não sabe nem o que tá falando." Né? Num primeiro momento, eu pensei até que fosse ciúme, né? Porque o Pedro era bebê. E ele virar e falar assim, meu irmão é especial, meu irmão não vai falar, e meu irmão é diferente. Pensei, acho que ele não, né? Deve ser coisa de irmão mais velho, irmão mais novo, né? Mas nem imaginei que realmente ele tivesse visto a realidade, né? Algo ali diferente com o Pedro. E o quanto ele tem um amor todo especial com o Pedro e esse cuidado, né, com o Pedro e com você. Você realmente tem filhos muito abençoados. Você Sim. é uma mãe abençoada. Sim, graças a Deus. Amém. Gente, nós vamos chegando já na reta final aqui do nosso podcast, do Vozes que Transformam. Prometemos voltar para abordar ainda mais esse tema que é muito importante. Né, Ana? Que as nossas mães precisam se identificar com a sua história, precisam entender como funciona a maternidade atípica. E não só a sociedade em si, mas também os nossos políticos. E isso a gente vai falar muito no decorrer dos próximos episódios. Sim. A gente vai falar bastante a respeito da maternidade atípica e de toda essa causa, esse movimento, que as pessoas muito ouvem falar, mas não conhecem a fundo, né? Como Sim. que é a realidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a importância do Instituto dentro, né, no movimento dessa causa. Sim, para a comunidade atípica, para as mães atípicas, o Instituto vem para te dar voz. Como que isso vai ser feito? Você entrando em contato com a gente, contando a sua história. Então, se você quer partilhar com a gente uma dificuldade ou uma superação, uma dúvida, o Instituto Vozes que Transformam está aqui para isso. E eu coloco a minha formação jurídica à disposição, porque a gente tem uma longa batalha jurídica ainda, em todos os sentidos, para todas essas mães. E aí é isso, é o Vozes que Transformam nessa caminhada também atípica. Muito bom. Ana, agradeço imensamente a sua participação, agradeço de coração a sua parceria, o seu empenho dentro do Instituto. É tão importante ter você conosco. Eu já te falei isso muitas vezes e repito aqui o quanto eu te admiro e o quanto você é uma mulher especial. Não vou falar guerreira, porque a gente tem que parar com esse negócio de falar mulher guerreira, porque a gente não quer guerra com ninguém. Né? Mas o quanto você é uma mulher especial, uma mulher diferenciada e que Deus te abençoe cada vez mais. E que a gente volte aí nos próximos episódios falando muito mais sobre maternidade atípica e tantos assuntos importantes e essenciais para a nossa sociedade, para nós mulheres. E que vocês não se esqueçam, mulheres,
que nós somos agentes de transformação através da nossa voz. Então, fique conosco e até o nosso próximo Vozes que Transformam. Tchau, até lá.